Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e vou falar de uma técnica que trabalha com a energia do universo, ajudando a curar dores físicas e emocionais. E o tema de hoje é Reiki para crianças. Por meio do sistema Reiki, todos nós conseguimos recuperar a saúde através da reposição energética. As crianças, elas podem aprender desde cedo a importância de desenvolver habilidades que ajudarão na sua evolução pessoal. Por isso, hoje falaremos de Reiki para crianças e como ensiná-lo. Eu sempre falo que para alguns reikianos não foi explicado que o Reiki é muito mais do que uma técnica de cura e prevenção de doenças. Alguns acreditam que o Reiki serve apenas para tratar enfermos ou pessoas com estresse elevado. Desconhecem que o Reiki é bem mais do que isso. É difícil mensurar todos os ensinamentos que fazem do Reiki uma energia tão especial. Quando você inicia no Reiki, uma nova caminhada se inicia. Você começa a mudar seus padrões de pensamento. O Reiki é um caminho de iluminação e de liberação da consciência. Quando o iniciado não compreende isso, o uso do Reiki torna-se limitado, pois é claro que a qualidade do tratamento depende mais do vaso do que o seu conteúdo. Quanto mais estivermos abertos para o Reiki, mais o poder de cura estará agindo, tanto no curador quanto no receptor. Somos mero canal da energia universal. Tem uma parábola que cabe aqui mencionar: a piscina com jacarés. Um milionário ele promoveu uma festa em uma de suas mansões. E em determinado momento, ele pede que a música pare e diz, olhando para as piscinas onde cria crocodilos australianos: quem pular na piscina, conseguir atravessar e sair vivo do outro lado, ganhará todos os meus carros. Alguém se habilita? Espantado, os convidados permanecem em silêncio e o milionário insiste: quem pular na piscina, conseguir atravessar e sair vivo do outro lado, ganhará todos os meus carros, todos os meus aviões. Quem se habilita? O silêncio impera e mais uma vez ele oferece: quem pular na piscina, conseguir atravessar e sair vivo do outro lado, vai ganhar todos os meus carros, meus aviões e minhas mansões. Neste momento, alguém salta na piscina. A cena é impressionante. Uma luta intensa. O destemido defende-se como pode. Segura a boca dos crocodilos com os pés e as mãos, torcendo-lhes o rabo. Nossa, muita violência, muita emoção. Após alguns minutos de terror e pânico, sai o corajoso homem cheio de arranhões, hematomas e quase nu. E o milionário se aproxima, dá o parabéns e pergunta: onde você quer que eu entregue os seus carros? Obrigado, mas eu não quero seus carros. Estou bem com o que eu tenho. Surpreso, o milionário pergunta: onde você quer que eu entregue os aviões? Obrigado, mas não quero seus aviões. Aliás, eu tenho um pânico de altura. Estranhando a reação do homem, o milionário pergunta: e as mansões? Moço, eu tenho uma bela casa, não preciso das suas. Pode ficar com elas, eu não quero nada que é seu. Impressionado, o milionário pergunta: mas se você não quer nada do que eu te ofereci, o que você quer então? Apenas encontrar a pessoa que me empurrou na piscina. Somos capazes de realizar muitas coisas por nós mesmos, que sequer julgamos capazes. Às vezes a gente precisa apenas de um empurrãozinho. É muito importante a gente ajudar os jovens a lidarem com as dificuldades do dia a dia. Talvez a maioria dos adultos tenha lidado com muitos desgastes e perturbações em suas vidas. Por causa disso, que desde a infância essas pessoas sofreram ansiedade, depressão, angústia ou hiperatividade. Ainda que os pais
dessas pessoas julgassem que era melhor para os seus filhos, muitos não puderam ajudá-los de forma correta, tanto que muitas crianças cresceram à base de medicamentos. Conforme o uso das drogas aumentava, os jovens sofreram consequências graves a longo prazo. O Reiki é com certeza um método natural e muito bom para adultos e crianças. Com a ajuda desse processo terapêutico, os jovens aprendem a reconhecer e lidar com a sua força interior. Sabendo como as energias funcionam, a criança se torna capaz de relaxar e equilibrar o corpo e a mente. Assim como os adultos, as crianças também têm dificuldades, sejam elas físicas ou mentais. Logo, é muito importante apresentar o Reiki para crianças, assim que possível, e familiarizá-las com a terapia. Desse modo, elas sentirão alívio das dores emocionais e físicas, inclusive as causadas pelo estresse, melhora na recuperação da saúde e sistema imunológico fortalecido, proporcionando aumento na energia vital, um relaxamento profundo e diminuindo também a frequência do terror noturno nas crianças. Proporciona equilíbrio energético se usado em conjunto com tratamentos médicos. O Reiki pode ajudar na melhora dos resultados do tratamento principal. Diminuição do estresse e da ansiedade, diminuição das cólicas em crianças pequenas, ajuda a melhorar a qualidade do sono. E, por fim, a aplicação de Reiki em bebês, que facilita a amamentação, acalma e diminui as toxinas no sangue. A sessão de Reiki dura mais ou menos 30 a 60 minutos e as crianças acabam vivendo esse momento de forma muito pessoal. Tanto que é difícil pedir para uma criança ficar parada por muito tempo. A energia natural dela deixa agitada e é necessário saber o tempo e a disposição dela. Com a intenção da gente garantir os melhores resultados na sessão, os adultos eles precisam imaginar quais as alternativas para essa terapia. Por exemplo, aplicar Reiki em algumas partes do corpo, de mãos dadas com a criança, ou até distraindo elas com desenhos animados. A gente precisa conversar com a criança a fim de perceber as necessidades dela em relação ao tratamento. Já que cada criança tem uma personalidade própria, a gente deve aplicar o Reiki da forma mais confortável para ela. Muitos terapeutas costumam aplicar Reiki apenas nos pés, nas mãos ou peito do paciente. Por exemplo, conforme a terapia avança, a criança sabe por instinto se ela melhorou ou ainda precisa de mais energia. Em muitos casos, é muito comum que elas durmam durante a sessão de Reiki. As crianças com transtorno de espectro autista, eles sentem os benefícios da sessão de Reiki. Segundo o estudo português da Escola Superior de Educação Jean Piaget, a terapia potencializa os efeitos positivos do tratamento médico. Desse modo, as crianças autistas que fazem Reiki, elas sentem um relaxamento durante e após as sessões terapêuticas. Proporciona um aumento positivo das interações sociais, incluindo na escola, e melhora o seu desenvolvimento global. É importante deixar claro que o Reiki não é uma cura alternativa para o autismo. A terapia reikiana, ela traz benefícios para a rotina das crianças autistas, se somada ao tratamento normal. As crianças mais agitadas, elas se beneficiam do Reiki, assim como as crianças mais calmas. Logo, os jovens diagnosticados com TDA, autismo, o transtorno opositor desafiador e o síndrome de Down podem melhorar a sua saúde. Com o intuito de aproveitar melhor a experiência, os adultos devem sempre respeitar o tempo da criança. A aplicação de Reiki em criança se torna muito mais fácil. Muitas crianças recebem a energização no colo dos pais, vendo TV, brincando no chão, amamentando. Se possível, os pais devem conversar com o terapeuta, a fim de explicar a necessidade de cada criança. O Reiki para crianças apenas traz benefícios.
de modo a ajudar no desenvolvimento delas. Com a terapia reikiana, as crianças elas podem saber melhor sobre si mesmas e aumentar as suas habilidades. Por exemplo, aumentar a concentração em atividades do dia a dia ou dormir melhor. O uso do reiki para as crianças é muito importante, a fim de desenvolvê-las por completo. Todas as experiências na infância, sejam boas ou ruins, vão definir que tipo de adultos elas serão. Sendo assim, por meio do reiki, as crianças aproveitarão melhor essa fase, enquanto cuidam da própria saúde. É conveniente a gente fazer uma distinção conforme as idades e introduzir alterações da forma de aplicação para melhor adequar a sessão de quem as recebe. Até determinada idade, por volta dos 5, 6 anos, é difícil conseguir que uma criança fique sossegada durante o tempo suficiente para uma terapia de duração razoável. Desta forma, os mais pequenos é mais fácil dar reiki só num ou 2 pontos. É normal que nessas idades o plexo solar e o chakra cardíaco sejam áreas que precisam de mais reiki. Isso porque o plexo solar é o centro do poder pessoal, da autonomia, da vontade, autodeterminação, autoestima, ou seja, são áreas que estão em rápido desenvolvimento nessa altura da vida. É possível também que elas adormeçam enquanto estiverem aplicando o reiki. O chakra cardíaco ele está relacionado com amor e afinidade, o que também consome grandes quantidades de energia para os mais pequenos. É aconselhável a considerar também os pulmões, porque em crianças muito ansiosas, já que os pulmões revelam muito acerca das necessidades emocionais e carências da criança. No caso de bebês ou crianças pequenas e ainda sem grande entendimento da situação, tanto a forma de aplicação como a duração do tratamento tem que ser ajustada à rotina delas. É necessária a colaboração dos pais, que é quem melhor conhece os filhos. Mas os benefícios do reiki são amplos, mesmo em seres tão pequenos. Por exemplo, sente-se realmente o reiki agir e a transformar quando pegamos um recém-nascido agitado ao colo e começamos a deixar fluir energia vital universal. A calma da criança surge de repente e o olhar dele se ilumina. É a magia do reiki na forma de amor e ternura. Quanto aos mais crescidos, esses já toleram uma sessão de reiki de maior duração e até agradecem que a experiência dure algum tempo. Até porque, em regra, eles gostam de falar no final sobre as sensações que tiveram durante o tratamento, a calma que sentiram, os pensamentos que surgiram, as cores que eles viram. Mas para que tudo ocorra da melhor forma, alguns aspectos devem ser sempre considerados. Reiki é uma terapia integrativa e complementar indicada pela Organização Mundial de Saúde desde 2007. Está presente no SUS como terapia integrativa pela Portaria 849 de 27 de março de 2017. Portanto, o Reiki é terapia tanto pela visão da OMS quanto pelas leis brasileiras. Gratidão a todos, por hoje é só, até breve.